Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Pela vida da dirigente do Ciclo da Oração, irmã Jeane, que também tem sido um canal, uma ponte para me chegar em lugares que eu ainda não tinha chegado, né? E o segredo é ser obediente. O segredo é orar. O segredo é buscar. Que o resto o Senhor faz. Ele faz muito além do que eu e você imagina. Ele vai muito além daquilo que eu e você pedimos. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naí. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo o Senhor se mover-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. E chegando-se tocou o esquife, e o que levaram pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui a Bíblia relata de uma mulher que já era viúva. Essa mulher ela já tinha perdido seu marido há um tempo atrás. Porém, ela só tinha agora o seu filho. Irmão, naquela época, viúva já não era fácil de viver. Aleluia. Mas aprove a Deus que quando Deus chega no ambiente, Ele muda a história. A Bíblia diz que essa mulher já tinha enterrado seu marido e agora seu único filho, ela estava passando novamente por mesmo aquela história. A mesma história que ela tinha enterrado seu marido antes, agora ela está levando o seu filho para ser enterrado. A Bíblia diz que essa mulher estava chorando. Essa mulher estava triste. A multidão que acompanhava, muitas das vezes a Bíblia não relata, mas eu imagino que alguém dizia assim, o que é que está acontecendo na vida desta mulher? Essa mulher já perdeu seu marido, agora o único filho, está acontecendo a mesma história de um tempo atrás. Aleluia. Eu sei que muitas das vezes acontece isso na minha e na sua vida, irmão. Aleluia, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele faz o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que neste momento agora, a mulher estava levando o seu filho para ser enterrado. A mulher estava levando o seu filho para deixar em um local que não poderia voltar mais. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus no portão da cidade. O homem chamado Jesus chegou. Naquele momento que a multidão estava acompanhando, que aquela mulher estava chorando. Agora Jesus chegou no portão da cidade, olhou para aquela mulher e disse, não chores. Aleluia. E aquela mulher parou de chorar. Eu entendo uma coisa, Jeane, aonde há tristeza, quando Jesus chega vira alegria. Aonde alguém diz que não tem mais jeito, quando Jesus chega a história muda. Ei, sabe o que é que Deus está mandando eu te dizer? Essa tristeza que você está enfrentando nesta manhã, o Senhor está dizendo, eu estou chegando para mudar a história, eu estou chegando para trazer alegria, e tu vai dizer que só o Senhor é Deus. Agora eu lembro que eu passei por um deserto muito grande. Eu ainda não contei isso aqui, mas vou contar. Aprove a Deus, Deus levou a minha mãe. Com 6 meses da minha mãe, Deus levou meu pai. Com 3 meses do meu pai, Deus levou meu irmão. Foram 3 pessoas dentro de um ano. E eu estava de cirurgia com 1 mês e pouco da pedra da vesícula. E meu irmão morreu ali.
em Serra Talhada, e o hospital ligou e disse: a única pessoa que pode tirar é a irmã mais nova. E eu estava recente de cirurgia. Coloquei uma cinta e viajei para o estado de Recife, para ir reconhecer o corpo do meu irmão. Eu já tinha perdido a minha mãe há 6 meses. Em seguida, meu pai com mais 3 meses. E agora o meu irmão mais velho. São 2 irmãos homens que eu tenho, agora só resta um. E naquele momento que eu cheguei naquele hospital, a pessoa responsável que veio conversar comigo disse: olha, você vai ter que entrar no necrotério. Você vai ter que reconhecer o corpo do seu irmão. E ali eu fiquei espiritualmente conversando com o Senhor. E eu fiquei ali conversando com Deus e dizendo: Deus, só o Senhor é quem pode me sustentar neste lugar. Não é fácil. Dentro de um ano você perder 3 pessoas da família. E naquele momento que eu entrei agora dentro daquele necrotério, me veio agora por conta dessa mensagem. E quando eu abri aquela gaveta, não era ele. E quando eu olhei para a pedra, que eu vi aquele pacote preto com zíper. E a mulher disse assim: pode abrir, abra. E quando eu abri, eu disse: é ele. E ali ela disse: olha, do necrotério vai para o IML. E do IML você vai ter que entrar para reconhecer novamente. Eu disse: Senhor, só o Senhor é quem pode me dar estrutura. Em um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu tive que ficar 2 dias para poder o corpo dele ser liberado naquele lugar. Quem já foi ali em Recife, no maior hospital, sabe o que eu estou falando. E ali eu passei aquela noite dormindo naquele hospital, porque no outro dia de manhã ia para o IML. Eu tinha que entrar no IML para reconhecer o corpo. Quem nunca entrou no IML nunca peça para entrar. E eu entrei ali dentro. E quando eu vi, que eu disse: é ele. E naquele momento ali, um chegava e dizia: não vai ser liberado hoje. E eu digo: Senhor, tome a direção, porque já vai fazer 2 dias que eu estou nesse lugar. Minha família está aflita. Os amigos estão aflitos. Eu já não tenho mãe, eu já não tenho pai. E naquele momento ali, Deus usou alguém e disse assim: olha, mulher, eu vou liberar o corpo do seu irmão agora. Porque uns diziam que só ia ser liberado no outro dia. Eu digo: Senhor, em nome de Jesus, toma a frente. E naquele momento, aquele homem do nada apareceu e entrou lá dentro. E ele disse: vá para aquela janela, que o caixão vai sair por aquela janela. E naquele momento eu fui para o outro lado. E saiu o caixão pela janela, já saiu o caixão dentro do carro, já da funerária para vir embora. E ali eu vim com o rapaz da funerária. Eu, o rapaz e o caixão do meu irmão. E a gente parou em um restaurante e o rapaz precisava tomar café, porque a estrada era muito longa. Quem já foi para Recife sabe, é quase mais de 5 horas de viagem. E naquele momento eu estava ali. E veio aquela voz e disse: não era para ser ele, era para ser você. Mas o Senhor, te livrou mais uma vez. Por quê, irmã Alessandra? Porque 1 mês antes eu tinha feito uma cirurgia, eu fiquei paralisada. Eu passei 9 dias na UTI entubada. E quando eu me recuperei, Deus levou ele. E eu tenho que simplesmente dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa mulher estava desesperada. Ela estava levando o seu filho para ser enterrado, porque ela já tinha passado um tempo atrás a mesma história que ela estava acontecendo agora. Mas a Bíblia diz que no portão da cidade chega o homem chamado Jesus, olhou para aquela mulher e disse: não chores. E aquela mulher parou de chorar. Ei, irmão, entenda uma coisa: você não chegou aqui nesta manhã de paraquedas. Você tem uma história, então erga a tua cabeça. Olha somente para o alvo que é Jesus, porque Ele é fiel para mudar a minha e a tua história nessa manhã. E quando Jesus disse para essa mulher: não chores, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem e disse: menino, levante. E a Bíblia diz que o menino levantou, o menino sentou.
Eu entendo uma coisa, o Senhor está dizendo para mim, para você nesta manhã: levante deste quarto que você está isolada. O Senhor está te dando uma ordem nesta manhã. Ele está dizendo para mim e para você: ei meu filho, ei minha filha, eu cheguei para mudar a história. Toda perturbação maligna, toda obra preparada contra a tua vida não vai prosperar. Levante desta cama e ande. Ela barada caia surremontria. E neste momento aqui, esse menino levantou. Agora eu queria ver como ficou a multidão que estava acompanhando para levar o menino para ser enterrado. Porque a Bíblia diz no versículo 17: e correu dele esta fama por toda a Judeia. Deus vai fazer uma coisa tão grande no meio da tua família, que alguém diz que acabou, que morreu, não tem mais jeito. O Senhor está dizendo nesta manhã: eu vou levantar como profeta, eu vou levantar como levita, e vou mostrar que eu faço o impossível acontecer. Porque quando Deus quer, ninguém, pois, invalidará. Não perca a tua comunhão por nada. Não saia do lugar por nada. O segredo da minha e da tua vitória é orar, é buscar. Quando a mãe se encontra de joelhos, os filhos estão de pé. Aleluia. Quando nós pagamos preço pelos nossos irmãos, o Senhor entra com providência. Então creia, porque assim como Deus deu vitória a esta mulher não tinha mais marido, esta mulher agora estava levando o seu único filho, e Jesus chegou e mudou a história. Deus vai mudar a história de alguém. Alabaradacaia surremôndria. Deus vai fazer acontecer, porque alguém tem dito que não tem mais jeito, que acabou, que não tem solução. O Senhor está dizendo: a última palavra é a minha, a sentença é a minha, é eu quem mando, é eu quem faço, é eu quem levanto nesta manhã. O Senhor está dizendo para alguém que está assistindo: descanse o seu coração, o seu filho não vai morrer, porque é filho da promessa. Aquele que Deus chamou desde o ventre, Ele cuida. Aquele que Deus selecionou, ninguém pode tocar. Aquele que Deus chamou, se prepare, porque Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa nova. Assim como essa mulher não esperava, Jesus chegou. Talvez essa mulher estava ali desesperada, dizendo: e agora o que vai ser de mim? Viúva, sem marido, agora sem filho. Mas Jesus chegou e mudou a história desta mulher. Jesus está chegando nesta manhã para mudar a tua história, dentro da tua casa, dentro da tua empresa. O impossível de Deus chegou nesta manhã. Ele vai fazer acontecer, porque Ele é fiel. Ele é aquele, meu Deus, que chega e faz. Ai, Ramônia. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus assina onde ninguém assina. Ele determina onde ninguém determina. O nosso Deus faz. O nosso Deus é grandão. O nosso Deus é lindo, irmãos. Aleluia. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E eu estou neste lugar debaixo de uma promessa. Você chegou neste lugar debaixo de uma promessa. E não saia do lugar, porque a promessa vai se cumprir. Se Jesus começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Se Ele disse para mim e para você: ei, ai, a sua remontria decaia, sério. É o Senhor que vai fazer acontecer no meio dos meus, no meio dos teus. Descanse, o seu coração está preocupado por quê? Se Deus está no controle, no comando de tudo. Enquanto você adora aqui, Deus cuida da tua casa. Enquanto você glorifica aqui, Ele cuida da tua família. Enquanto você exalta aqui, Ele cuida do emprego do teu marido. Enquanto você glorifica aqui, Ele abre porta, como já foi dito no louvor, onde não tem parede. Irmão, se você olhar para uma parede, você vai ver que vai ter que derrubar para abrir uma porta. E Ele abre porta onde não tem parede. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga: não se desespere.
Jesus chegou para mudar a história. Então toma posse dessa vitória. Assim como Deus fez o impossível acontecer na vida da viúva de Naim. Deus, ele ressuscitou o filho da viúva para mostrar para a multidão que até na morte ele manda. O Senhor está dizendo para você: ei, você não vai morrer não, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele chegou para ressuscitar a tua história. Ele chegou para restaurar a tua vida, a tua saúde nesta manhã. Descanse, toma posse, porque o milagre já chegou na tua casa, em nome de Jesus.